Em outros tempos, no Cazaquistão, havia dois vizinhos, Azan e Hassan, que eram muito amigos. Azan era lavrador e Hassan era pastor. Azan cuidava das árvores, das flores e Hassan cuidava das ovelhas. Mas houve um inverno que foi tão rigoroso que a terra ficou toda congelada e as ovelhas de Hassan não conseguiam comer o capim que ficava por debaixo do gelo e todo o seu rebanho morreu. Então ele foi procurar o seu amigo Azan e disse: Azan, estou indo embora, eu não vou conseguir sobreviver agora aqui sem meus animais. E Azan falou: que isso, meu amigo? Eu vou dividir a minha terra contigo, eu quero que você fique aqui. E Hassan falou: não, de jeito nenhum, as suas terras já são tão pequenas, vão ficar menores ainda. E Azan falou: eu não quero saber. A única coisa que me importa é que você é meu amigo e eu quero que você fique. Hassan ficou muito emocionado, muito feliz e também começou a trabalhar como lavrador. E os dias se passaram e os meses se passaram. E um dia ele estava com sua enxada trabalhando no campo, quando de repente tocou em uma coisa muito dura e começou a cavar, cavar, cavar e encontrou um baú cheio de moedas de ouro. Então ele começou a gritar: Azan, Azan, você ficou rico. E Azan chegou todo feliz e disse: ah, meu bom amigo, você encontrou esse baú nas suas terras, portanto o tesouro é seu. E Hassan falou: de jeito nenhum, meu amigo, você já me deu muita coisa. E Azan falou: de jeito nenhum, o tesouro é seu. E Hassan falou: de jeito nenhum, esse ouro é seu. Bom, como não conseguiram decidir, resolveram procurar um sábio que ficava numa yurta, que é uma pequena tenda. E ele ficava com seus 4 discípulos. E o sábio, ao ouvir a questão, perguntou ao primeiro discípulo o que deviam fazer. E ele disse: bom, como o ouro foi encontrado no solo e nenhum dos 2 homens quer aceitá-lo, devemos enterrar o tesouro novamente. E o sábio franziu a testa e perguntou para o segundo discípulo o que deviam fazer. E ele disse: mestre, o ouro foi trazido até o sábio, então eu acho que o senhor que deveria ficar com todo o ouro. E o mestre então levantou a sobrancelha e perguntou o que deviam fazer para o terceiro discípulo. E ele disse: bom, o ouro foi encontrado no solo, o solo fica no campo, o campo fica no reino e o reino pertence ao imperador. Então devemos dar o tesouro ao imperador. Nessa hora o mestre fechou a cara e havia uma única esperança. O seu 4º discípulo, que era o mais jovem, se chamava Taman. E ele disse assim: bom, se eu fosse decidir o que fazer com o ouro, eu compraria sementes e plantaria um lindo jardim, onde as pessoas pudessem passear, contemplar a natureza e onde as borboletas gostassem de voar por ali. E o mestre falou: a sua decisão é sábia. E virou para os 2 amigos e disse: o que vocês acham? E Azan e Hassan falaram: sim, que se faça um lindo jardim. Então o baú cheio de moedas de ouro foi entregue a Taman e o mestre disse: vá até o mercado e compre as melhores sementes que você encontrar. E depois plante o jardim dos seus sonhos. Taman foi até o mercado e quando estava quase chegando no vendedor de sementes, ele escutou uma gritaria. Era uma caravana de camelos que trazia um monte de gaiolas. E dentro das gaiolas um monte de aves, todas vivas. Elas vinham com as patas amarradas e com as asas repletas de poeira. E cada vez que a caravana se movimentava, elas batiam com as cabeças nas grades das gaiolas, provocando ferimentos. Taman não conseguiu ver aquela situação e foi lá falar com o chefe da caravana e perguntar o que ele estava fazendo. E o chefe da caravana disse: esses pássaros são para a mesa do imperador. Ele se deliciará com sua carne e decorará o seu palácio com as plumas. Essas aves, a maioria delas é rara e algumas são as últimas da sua espécie. Taman não podia acreditar no orgulho que aquele homem falava aquelas barbaridades. E mostrou para ele o baú cheio de moedas de ouro e falou: se você libertar essas aves, eu lhe dou isso aqui. O homem ficou maravilhado porque era muito mais do que o imperador pagaria para ele.
Então, na mesma hora, aceitou o baú cheio de moedas de ouro e guardou antes que Tamã mudasse de ideia. E depois libertou todas aquelas gaiolas e foi embora com seus camelos. E Tamã começou a abrir todas as gaiolas. Os pássaros grandes logo voaram. Agora os mais fracos, que estavam feridos, precisavam de um cuidado especial. E Tamã começou a cuidar de cada um, passando um remédio. E depois que todos puderam voar, Tamã seguiu o seu caminho e começou a voltar para casa todo feliz. E aí ele se deu conta. Ele falou: Tamã, seu maluco, aquele ouro era para comprar sementes. E de repente ele sentou e disse assim: agora não vai ter mais jardim nenhum. E começou a pensar no seu mestre, o que diria para ele, o que diria para aqueles dois vizinhos que eram tão bondosos e que confiaram nele. E ele continuou a falar: agora não vai ter jardim nenhum, agora não vai ter jardim nenhum. Começou a chorar, chorar. E de repente um pássaro viu Tamã e chamou muitos outros que começaram a voar ao redor dele. E começaram a falar assim: você nos salvou, agora nós vamos te ajudar. Então os pássaros, com seus bicos e suas asas, começaram a preparar o solo para plantar. E outros pássaros voaram e trouxeram sementes exóticas e começaram a colocar sobre a terra. E pássaros com um bico bem grande começaram a trazer água e colocaram sobre as sementes. Eu sei que Tamã de repente se levantou e os pássaros todos voaram ao mesmo tempo lá para o mais alto dos céus. E de repente, aquelas sementes começaram a brotar, como que por encanto. E caules se transformaram em árvores frutíferas. E muitas flores de todas as cores começaram a brotar. E borboletas começaram a voar por ali, assim como no sonho de Tamã. E Tamã ficou maravilhado. E viu também uma macieira que tinha maçãs douradas. Então Tamã começou a se perguntar se aquilo não era um sonho. E foi lá, pegou uma das maçãs douradas para levar para o seu mestre, para saber se aquilo era um sonho mesmo ou era real. E quando Tamã chegou lá e foi falar com o mestre, ele o recebeu de braços abertos. E Tamã contou todas as suas aventuras e entregou para o mestre a maçã, que pegou e provou. E o sumo doce da maçã preencheu toda a boca dele. E ele soube naquela hora que o tesouro tinha se transformado. E então Tamã chamou o seu mestre, Hassan e Azan, para conhecerem o jardim. Quando chegaram lá, o povo também já estava chegando e começaram a correr por entre as flores. Os mais velhos sentavam embaixo das árvores. Os mais novos trouxeram seus instrumentos musicais e cantavam e dançavam. Todos ficaram maravilhados com o local. Azan e Hassan se olharam e sorriram. Os frutos alimentavam os corpos e o canto dos 1000 pássaros faziam os espíritos voarem aos céus. E essa é a história do Jardim Mágico, que brotou do sonho de um rapaz e da generosidade de 2 velhos amigos.